Glória a Deus, glória a Deus. A gente está aqui no último encontro do Next Rocket e eu estou muito feliz de compartilhar algumas coisas com vocês nessa noite. Sabe, para quem não estava aqui nas outras semanas, no primeiro Next a gente falou sobre expectativa e direção. A expectativa que você tem para esse ano e a direção que Deus vai te levar, os lugares que Deus vai te levar esse ano. No segundo encontro a gente falou sobre constância e a gente falou sobre intensidade. O desafio da nossa geração não é ser intenso, mas o desafio da nossa geração é ser constante. E hoje eu quero falar um pouco sobre propósito. Quantos querem ouvir sobre propósito? Digam amém. Sabe, eu estava analisando um pouco essa questão das viagens espaciais e olha só que coisa legal. No que diz respeito à viagem espacial, você tem duas categorias. Ou é uma missão espacial, ou é turismo espacial. Turismo espacial não está disponível ainda, mas algumas empresas têm investido pesado para poder enviar algumas pessoas para passear no espaço. Não sei se você já viu alguma coisa a respeito, alguma reportagem, mas tem empresas que estão investindo milhões e milhões de dólares para conseguir fazer turismo no espaço. Alguém já viu isso? Alguém já ouviu falar sobre isso? Sabe o que eu queria compartilhar com vocês? É que o propósito dessas viagens de turismo espacial é só entretenimento. Você pode repetir isso comigo? Diga, é só entretenimento. Mas quando a NASA ou alguma outra agência espacial envia uma missão, tem sempre um objetivo e um propósito. Se a gente está fazendo uma analogia da nossa história, e principalmente da nossa história em 2017, com uma viagem espacial, a minha pergunta é, em 2017, a história que você vai escrever diz respeito a propósitos ou você quer escrever uma história que só tem entretenimento nela? Porque a gente pode passar 2017 fazendo inúmeras coisas e chegar no final do ano e perceber que nada mudou, a gente não construiu nada. Ou a gente pode terminar 2017, olhar para trás e falar, uau, eu não tinha ideia de onde Deus ia me levar quando esse ano começou. Sabe, 2016 quando começou eu imaginei que seria um ano bom, eu não tinha ideia que seria um ano surreal. Eu não sei como 2016 foi para você, mas eu vim declarar como 2017 vai ser para você. 2017 não vai ser um ano perdido, 2017 não vai ser um ano nulo, 2017 não vai ser uma lacuna em branco na tua história, 2017 não vai ser um ano que você vai bater cabeça, 2017 não vai ser um ano de frustrações, 2017, cara, não vai ser um ano em que você vai andar em círculos, acreditando que você está em movimento para descobrir no final que você não foi a lugar nenhum. Não, não vai ser assim o teu ano de 2017. 2017 você tem um propósito e o propósito de Deus para você nesse ano vai se cumprir, amém? Agora, para a gente entender qual é o propósito pelo qual a gente está sendo lançado por Deus, a gente precisa ter intimidade com Deus, amém? Tem até uma frase que a galera brinca bastante, que acabou virando um bordão, é quando a galera que está no espaço diz, Houston, we have a problem. É mais ou menos assim que se fala. Em inglês seria diferente, né? Eu falei uma outra língua parecida com o inglês, ok? Antes que os críticos se levantem, não tentei falar inglês, mas é bem parecido. E eles falam, Houston, we have a problem. Ou seja, Houston é a central de lançamento, a gente está com um problema. Sabe por que a todo tempo uma missão espacial fica em contato com a base? Porque a base ela sabe exatamente o propósito pelo qual eles foram lançados e só a base pode direcioná-los para que eles retornem para casa. Você tem noção do desespero de uma missão espacial se ela perder a comunicação com a base? Na boa, imagina comigo, você está dentro de uma missão espacial e deu tudo certo no lançamento. Primeira etapa, ok. Eu estava com medo de dar errado, eu estava com medo dos projetos que eu tinha serem abortados no início. Eu já vi que isso não aconteceu, eu estou na metade do ano e eu estou em movimento e está tudo acontecendo bem. Agora você imagina depois de você romper inúmeras barreiras, você chega lá onde você desejava, só que ao chegar lá você percebe que não tem mais comunicação com aquele que te enviou. Você já imaginou o quanto desesperador seria? Você aperta o botão, Houston, ei, tem alguém na base? Alguém na base, por favor, ei, alguém me escuta? Eu imagino que o início dá desespero, angústia. Depois de um tempo, você já está tão habituado que você nem se preocupa mais, você já sabe que vai dar errado. Sabia que tem algumas pessoas que na caminhada com Deus têm feito assim? Já perderam o contato há tanto tempo que, quer saber? Eu vou fazer do meu jeito. Só que não é isso que Deus projetou para você.
Deus, Ele não só te lançou, como Ele vai te dar direção a todo tempo. Filho, é aqui que eu quero que você entre, é essa porta que eu abri para você, não vai por aí porque isso não vai dar certo, cola com essas pessoas porque elas vão te aproximar de mim. Direção de Deus é algo necessário para que a gente continue no caminho certo. Eu diria até mais, direção de Deus é necessário para que a gente consiga também voltar para casa, amém? E é sobre isso que eu quero falar nessa noite. Toda viagem tem um propósito, a não ser que seja só entretenimento. Sabe, se a sua vida é uma jornada, qual tem sido a sua história? E é sobre isso que eu quero falar hoje. Cara, eu quero te incendiar a ponto de você sair daqui reflexivo. Eu não estou nem aí se você não vai conseguir dormir hoje, mas eu quero que você fique no teu quarto pensando a respeito do teu futuro. Não tem sentido uma geração que teve uma revelação de quem Deus é, do tamanho dos projetos que Deus tem para ela, viver de qualquer forma. A gente fala muito a respeito da galera que está no mundo, a gente fala, cara, eles vivem como se não houvesse amanhã. Mas você sabia que uma geração dentro da igreja que não sabe o propósito de Deus para si, vive do mesmo jeito? Porque estar dentro de uma igreja não me protege do fato de estar fora do propósito. Existe uma diferença entre estar no propósito e estar numa igreja. E é por isso que tem muita gente perdida, achando que está no lugar certo. Sabe, a igreja não pode ser para você uma zona de conforto. A igreja não pode ser para você um lugar em que você acha que está tudo bem, porque Deus não te salvou para você ter uma vida mais ou menos. Deus não te salvou para você ter uma vida ok. Deus te salvou para que você tenha uma vida extraordinária, porque você revela quem Ele é. É impossível a gente revelar Deus se a gente tiver uma vida medíocre, porque o caráter dele não é medíocre. Alguém que revela o amor de Deus, alguém que revela o poder de Deus, é alguém que vive de forma extraordinária. E eu não estou falando de dinheiro, eu não estou falando de você ir a lugares altos, eu não estou falando de status. Eu estou falando de viver o propósito pelo qual você foi gerado. Quantos aqui querem viver os propósitos de Deus para si? Você pode declarar, eu vou viver todo o propósito de Deus para a minha vida. Sabe, eu quero te convidar agora a abrir em Mateus 13, 44. E olha só que maravilhoso o que a palavra de Deus diz aqui, Mateus 13, 44. Glória a Deus, eu preciso que você venha comigo nessa palavra, cara. Vamos vibrar com a palavra de Deus, porque quando ela entra no nosso coração, ela gera vida, ela transforma tudo ao redor. É como uma dinamite, depois que eu estava falando com o Bernardo, é como uma granada, depois que você tira o pino, não tem mais como voltar atrás. Quantos querem tirar o pino essa noite? Tem uma explosão de Deus para o teu coração. Olha o que Deus diz em Mateus 13, 44, a palavra de Deus diz: o reino dos céus é como um tesouro escondido no campo. Certo homem, tendo encontrado, escondeu de novo, e então, cheio de alegria, ele foi, vendeu tudo o que ele tinha e comprou aquele campo. O que a palavra de Deus diz é: o reino de Deus, a justiça de Deus, a verdade de Deus, a vida de Deus, o poder de Deus, a alegria de Deus. Quando alguém encontra, meu irmão, vende tudo que tem, ou seja, você abre mão de tudo aquilo que você tem para você ter acesso àquilo. O que a palavra de Deus está dizendo é, sabe, ter acesso ao reino dos céus é como você encontrar a verdade pela qual você foi gerada, é como você encontrar o propósito pelo qual você foi gerado. Não tem sentido você se deparar com isso e falar: ah, ok, esse é o propósito de Deus para mim, beleza, eu vou curtir um pouco, depois eu volto. Porque esse homem, ele ficou tão desesperado a ponto de perder o time, de viver plenamente o que ele tinha encontrado, que, meu irmão, ele foi correndo, ele abriu mão de tudo que ele tinha, e ele não só comprou aquele tesouro, mas ele comprou toda a terra em torno dele. Isso tem a ver com a minha história e com a tua, porque quando você tiver a revelação do propósito que Deus tem para você, cara, nada em torno do teu propósito você vai deixar passar, você vai se dedicar plenamente, porque é impossível alguém que teve revelado para si o propósito viver de qualquer jeito. Há 10 anos atrás me revelaram que Deus me amava, isso mudou a minha história. Pouco tempo depois me revelaram que Ele me amava como um pai, isso transformou minha identidade. Algum tempo depois, então, me revelaram que através da palavra eu podia entender os propósitos de Deus para mim. E aí isso mudou completamente tudo que eu era, tudo que eu tinha, tudo que eu pensava, porque eu não consegui mais ser a mesma pessoa, depois de entender o chamado pelo qual Ele me criou.
Quando eu olho um jovem que está vivendo de qualquer jeito, para mim só tem uma convicção: esse cara não deve ter entendido ainda o propósito pelo qual ele foi chamado, porque ele não ia viver dessa forma. Meu irmão, quando você entende o projeto de Deus para você, você é incendiado por Ele. E eu quero saber se tem algum incendiário aqui nessa noite. A gente foi chamado para isso, incendiar e queimar todo mundo ao nosso redor com essa paixão. Eu vi uma frase uma vez que mexeu demais comigo, acho que era do Rick Wilkerson, não lembro qual era o pastor, que ele falou o seguinte: o pior estado que um cristão pode estar é acreditar que está queimando por Deus, quando na verdade ele só está sentindo o calor ao seu redor. Sabe qual é o problema disso? É que quando a gente sente o calor ao nosso redor, ou seja, você está num meio em que tem muita gente queimando por Deus, você sente aquele calor e você imagina: bom, eu acho que eu estou fazendo a coisa certa. Mas o chamado de Deus não é para você sentir o calor apenas de quem está ao lado, mas é para que isso queime dentro de você. Meu irmão, tem que queimar dentro de você. Quem estava aqui no Summer Camp sabe o quanto que a gente foi edificado. O pastor Janderson trouxe uma palavra a respeito da lenha e das cinzas, e ele falou que naquela época, na época dos sacerdotes, antes de nós sermos sacerdotes reais sobre uma nova aliança, na antiga aliança, para que o holocausto fosse queimado, ou seja, para que a oferta fosse aceita, para que a glória de Deus se manifestasse, era necessário que você retirasse as cinzas. E o que são as cinzas? As cinzas são a lenha que já queimou, ou seja, para que venha um novo de Deus, você precisa abrir mão do velho que você já experimentou. Você já viu aquelas pessoas que vivem dizendo: cara, 5 anos atrás eu tive uma experiência com Deus incrível. Cara, 10 anos atrás eu cantava na minha igreja, meu irmão, era sobrenatural. Cara, há 40 anos atrás dizem que a minha avó era muito usada por Deus. Olha, eu não sei bem certo em que momento da história, mas dizem que lá em Portugal tinha uma parte da minha família que gostava um pouco da palavra. Não é para isso que Deus te chamou. Não é para viver do passado, mas é para construir hoje uma história com Ele. Cara, sabe o que eu acho maravilhoso? Todo encontro com Deus gera uma transformação. Esse cara, quando teve acesso ao reino de Deus, ele foi transformado por isso. Sabe o que significa ser transformado? Transformado significa você agora ter uma nova natureza, você agora ter uma nova essência, e você ter agora uma nova identidade. Sabe o que acontece quando eu tenho uma nova natureza, uma nova essência, uma nova identidade? Nasce em mim agora um novo propósito. Você que pode, abre comigo a sua Bíblia no livro de João 2, você vai entender um pouco melhor do que eu estou falando. João 2,7 fala sobre o primeiro milagre de Jesus. Abre em João 2,7. E é incrível porque esse é o primeiro milagre dele. O primeiro milagre de Jesus é transformar água em vinho. Eu acredito que qualquer pessoa na face da terra já tem ouvido falar alguma vez desse milagre. João 2,7 até o versículo 11 diz: disse então Jesus aos serviçais: encham os potes com água. Eles encheram os potes com o que, gente? Ok. Enchem então os potes com água, e eles os encheram até a borda. Então lhes disse: agora levem um pouco ao encarregado da festa. E assim eles fizeram. Então o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde viera. E embora o soubessem os serviçais que haviam tirado a água, então chamou o noivo e disse: todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido, mas você guardou o melhor até agora. E olha só o que diz no versículo 11: e este sinal milagroso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou, e ele revelou assim a sua glória, e os seus discípulos creram nele. O que eu acho maravilhoso nisso aqui, em primeiro lugar, Jesus transformou a água em vinho. Você pode declarar isso? Diga: Jesus transformou água em vinho. E logo em seguida, a Bíblia diz que depois dessa transformação, depois desse sinal milagroso, ou seja, depois desse sinal, a glória de Deus se revelou aos discípulos. Você sabe qual é o resultado direto de toda transformação?
é revelação da glória de Deus. Quando você é transformado, sabe o que você vai falar para todo mundo que está ao teu redor, através do teu testemunho? Você vai revelar a glória de Deus. Quando a tua casa é transformada, você revela a glória de Deus. Todo o propósito de Deus em transformar algo é para que a glória dele seja revelada. Agora olha só que maravilhoso, cara. Você imagina comigo, vocês estão comigo, amém? Imagina se Jesus tivesse transformado água em água com gás. Quantos conseguem imaginar isso? Quantos acham que isso seria estúpido? Levanta a mão, por favor. Ninguém? Não é pegadinha não, gente, fica à vontade. Você imagina Jesus chamando os serviçais e falando: olha, encha todos esses galões. Foram quase 1000 litros de vinho, segundo a Bíblia. Enche todos esses galões com água. Aí Jesus vai lá, abençoa e fala: pode beber. Aí o cara vai experimentar e tem lá água com gás. Seria estúpido, não seria? Mas sabe por que Jesus não fez isso? Porque ele não estaria transformando a essência, ele estaria apenas alterando as características. Ei, preste atenção. Quando Jesus transforma a água em vinho, ele está fazendo o seguinte: bom, você é água, e agora eu vou trazer você para uma nova realidade, agora você é vinho. Através da transformação, a glória de Deus é revelada. Agora, sabe por que seria estúpido se ele transformasse água em água com gás? Porque a característica é diferente, mas continua sendo água. André, onde é que você quer chegar com isso? Eu quero dizer que, meu irmão, se você não foi transformado por Deus, mas você apenas teve características transformadas, você apenas é um cara agora que não xinga mais, você é apenas um cara agora que não reclama mais com seus pais, você agora é apenas um cara que, preste atenção, você não foi transformado ainda, você só tem características diferentes do que tinha antes. Evangelho não veio para melhorar quem você é, Evangelho veio para transformar quem você é. É transformação. Pode aplaudir a ele. Evangelho é transformação. Sabe outra coisa que eu aprendo com isso? Cara, isso eu meditei hoje à tarde. Eu falei: Deus, eu vou falar isso, vão achar que é ridículo, mas glória a Deus que de alguma forma você entendeu. Eu falei: Senhor, dá exemplo de água com gás. Vai lá, filhão, eu sei o que eu estou fazendo. Amém, vamos embora. Sabe outra coisa que eu acho interessante? Se Jesus tivesse apenas transformado água em água com gás, outra coisa surpreendente aconteceria. Ele ia no máximo entreter a galera que estava ali olhando, mas ele não supriria a necessidade deles. Sabe por que o projeto de Deus é que você seja transformado? É porque só quando você for transformado, a necessidade de toda a criação, que a palavra diz que aguarda ansiosamente pela tua manifestação, vai ser suprida. Enquanto eu me contentar em ser um crente melhor, enquanto eu me contentar em ser uma pessoa melhor, enquanto eu me contentar em ser apenas um filho melhor, eu não consigo revelar a glória de Deus, porque em qualquer outra religião isso está disponível. Você pode ver qualquer outra religião, as pessoas conseguem ficar mais calmas, mas ficar calma não significa ter paz interior. As pessoas conseguem ser mais equilibradas, mas ter equilíbrio não significa saber de onde veio e para onde vai. Ei, preste atenção, Evangelho ele é poderoso porque ele não quer alterar características que você tem, ele quer transformar plenamente quem você é. E é isso que Jesus estava fazendo, transformando água em vinho. O primeiro milagre dele, eu creio que diz respeito à essência de todo o Evangelho dele. Porque Jesus ele transformou todos aqueles que creram nele agora em novas criaturas. A palavra de Deus diz: olha, as coisas velhas passaram, ou seja, as características da sua antiga natureza passaram. A essência da sua antiga natureza passou e a identidade da sua antiga natureza passou. E eis que em Cristo foram feitas novas todas as coisas, ou seja, você nasceu de novo com uma nova natureza, uma nova essência. E com novas características também, isso faz parte do pacote. 2017 é um ano da gente ser transformado em todas as áreas. Sabe, na época da festa, na época de Jesus, em que ele fez esse milagre, a festa de casamento, ela levava dias, e o vinho representava a alegria da festa. Se acabasse o vinho, era motivo de desonra para toda a família.
Se acabasse o vinho, era como se a festa estivesse acabando. É interessante porque eu creio que o que Jesus fez foi manter a festa. E aquilo que a gente faz todo sábado, domingo, terça e todas as vezes que a gente se reúne é celebrar uma festa que acontece nos céus. É como se a gente apresentasse e falasse: Deus, está aqui a água sendo transformada em vinho, a festa não vai parar. Aí chega terça-feira, Senhor, está aqui mais água sendo transformada em vinho, essa festa não vai parar, até que o Senhor diga: agora é chegada a hora, vem para o Pai, vem para casa. Eu não sei você, mas eu quero transformar todos os lugares por onde eu passar. Toda vez que eu tenho oportunidade de compartilhar uma palavra, existe dentro de mim um senso de urgência, porque eu sei que você está me ouvindo, e a diferença que vai fazer na tua vida não é se o meu sermão é bom ou não, mas é se existe vida de Deus fluindo de mim ou não. Onde há vida de Deus, há transformação. Tem uma geração aguardando para que a gente se levante e manifeste a vida dele, a gente transforme tudo ao nosso redor. E esse é o propósito de Deus para 2017. Sabe, eu quero falar um pouco mais daquilo que Deus tem para nós esse ano. Quantos querem ouvir? Diga amém. Amém. Toda transformação, ela muda três coisas. Eu já falei sobre isso ainda há pouco, mas eu quero que você repita isso comigo. Você pode declarar: quando eu sou transformado, a minha natureza é transformada, a minha identidade é transformada, e os meus propósitos são transformados. Sabe, o propósito dessa revolução que nasceu dentro de nós é revelar a glória de Deus. E eu estou falando isso para uma geração que está sofrendo de crise existencial. Eu nunca vi tantos jovens que desejam viver os sonhos de Deus, mas não têm a menor ideia do chamado que tem. Sabe uma coisa que me chama a atenção? A gente sabe muito bem o que a gente não quer ser, mas a gente não sabe ao certo o que a gente foi gerado para ser. E eu vou te dar um exemplo disso. Sabe uma das bandeiras que a nossa geração está levantando? É que nós não queremos ser religiosos. Cara, é impressionante, e eu me alegro muito com isso. Isso é uma verdade que você encontra em toda a nossa geração. Você pode ir em qualquer igreja, você pode ir em qualquer lugar. A nossa geração, ela não suporta mais ser religioso. E o que é a religiosidade? Entenda, religião é algo bom, mas religiosidade é quando eu pego todo o poder que existe na palavra de Deus, todo o poder que existe no nome de Jesus e todo o poder que existe no sangue de Jesus, e eu coloco isso debaixo da importância que eu dou à cultura religiosa da minha igreja. Isso é religiosidade. Então a nossa geração tem levantado essa bandeira: a gente não quer ser religioso. Quantos aqui querem ser religiosos? Levante a mão. Ninguém distraído? Quantos não querem ser religiosos? Levante a mão. Glória a Deus, a gente não quer ser religioso, isso é legal. Mas pelo que mais a gente vai ser lembrado? Porque será que o nosso legado vai ser só daquilo que a gente não quer ser? Eu não quero ser religioso, eu não quero ser pecador, eu não quero estar perdido, eu não quero viver sem propósito. Ok, mas esse não vai ser o seu legado, isso apenas parte da tua caminhada com Deus, pelo que você vai ser lembrado. Sabe, isso mexe comigo. Eu estava lendo um livro hoje e uma pergunta do autor mexeu comigo. A pergunta dele foi: se Deus se revelasse para você hoje e perguntasse o que você quer, o que você pediria a Ele? Há anos só vem uma frase na minha cabeça: eu quero transformar a minha geração, eu quero mudar a minha geração. André, você não acha que é muito pretensioso? Não, eu não acho, depende do que você entende por geração, porque eu acredito que vocês fazem parte dessa geração. Se eu conseguir de alguma forma incendiar o coração de vocês, eu estou transformando a minha geração também. Agora você imagina se em cada lugar do Brasil jovens se levantarem para compartilhar e revelar o amor de Deus, a gente vai de fato transformar essa geração. Sabe, não se limita a mim, pelo contrário, começa em mim. Para mim vai ser maravilhoso chegar daqui a alguns dias com Cecília um pouquinho maior, com Kezinha, sentar lá no final naquele banco e ver a galera que a gente viu Deus levantando aqui, pastoreando aqui na frente. Isso para mim traz sentido de propósito. Eu fui levantado por Deus para incendiar a minha geração. É sobre isso que eu quero falar nessa noite. Sabe, o seu legado não pode ser baseado no que você não foi.
1 Pedro 2,9 diz: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa e povo exclusivo de Deus. Agora, para qual propósito? Para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Você pode celebrar Ele por isso. Sabe, é maravilhoso porque 1 Pedro 2,9 diz respeito a quem nós somos, ou seja, ele está revelando a nossa identidade e a nossa natureza. Ele está dizendo: olha, vocês são identidade e natureza, vocês são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Agora ele está revelando o propósito. Para quê? Para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Eu não posso me contentar com a primeira parte dessa revelação. Eu não posso entender isso, ei, preste atenção. Eu não posso ouvir isso no culto de sábado, chegar em casa e falar: bom, vou dormir tranquilo porque eu sou sacerdócio real, eu sou povo exclusivo de Deus, eu sou geração eleita, está tudo certo. Amanhã eu vou para Itacoatiara e vida que segue. Nada contra para Itacoatiara. O problema é se a sua vida se resumir só a ir para Itacoatiara. E eu não estou dando indireta para ninguém, não estou dando indireta, juro. Eu estou falando diretamente. Se esse é teu caso, ainda dá tempo de você mudar a tua história. Cara, hoje eu cheguei de manhã. Hoje eu cheguei de manhã no casarão. Eu só saí, cheguei um pouco atrasado. Eu só saí para chegar aqui e compartilhar algo de Deus. Sabe o que eu aprendi? Ninguém pode dar aquilo que não tem. Um dia algo nasceu no meu coração. Eu falei: Deus, eu quero compartilhar a verdade. E Ele me ensinou: filho, ok, então receba de mim a verdade antes para compartilhar. Porque senão é só um cara tentando falar boas ideias te entretêm por um tempo, boas ideias te mantêm atentos por um tempo, mas vai chegar um tempo que você vai perceber que boas ideias não te transformaram. Eu quero olhar para daqui a um ano, cara, e ver você completamente transformado em Deus. E é por isso que eu tenho que compartilhar aquilo que vem dele. Sabe, ir para Itacoatiara, como a gente está falando há 30 segundos atrás, não é o problema. A gente ter uma vida cheia de lazer não é o problema. A gente estar sempre em comunhão com os amigos não é o problema. Pelo amor de Deus, não tem nada a ver com isso. O problema é quando a gente resume a nossa história a isso. Cara, não sei você, mas todos os dias que eu me levanto, existe dentro de mim um senso de urgência. Eu sei que existem pessoas morrendo porque eu ainda não falei do amor de Deus para elas. Eu sei que existem pessoas desistindo do chamado porque eu ainda não falei do amor de Deus para elas. André, mas você está restrito a uma plataforma, cara. Falar do amor de Deus é para aqueles que estão nos hospitais e em missões também. É por isso que a multiforme graça de Deus completa o corpo. Eu sei que tudo aquilo que Ele me der para fazer, eu quero manifestar a glória dEle. Eu estou vendo jovens sendo impactados aqui desde o início do ano passado. Eu estou vendo jovens sendo transformados. Agora, o meu convite é: o que está faltando para você fazer parte ativamente dessa revolução? Ei, 2017 não é uma página nula no teu calendário. 2017 é uma página em branco. Que história você quer escrever esse ano? Quantos aqui querem mudar completamente a sua geração? Digam glória a Deus. O convite de Deus é: dá então, filho, o primeiro passo. Dá o primeiro passo, cara. Se a gente ficar olhando as circunstâncias, a gente não faz nada. Se a gente ficar olhando o que as pessoas pensam ao nosso respeito, a gente nem sai de casa. Sabe o que me encoraja todas as vezes de vir aqui? É porque quando eu sei que eu não posso, quando eu tenho a convicção de que eu não tenho nada para dar, a força de Deus se revela através da minha fraqueza. Cara, eu não sei o que te limita, eu não tenho a menor ideia do que tem te prendido, eu não sei o que tem te entretido, eu não sei o que tem te cansado, eu não tenho a menor ideia, mas o que eu vim declarar nessa noite é que tudo isso você pode deixar de lado e você pode viver o melhor ano da tua vida. 2017 já começou, cara, tem alguns dias, mas ainda dá tempo de você transformar a tua história. Olha só que maravilhoso. Falar a respeito de chamado e propósito, é impossível a gente falar disso sem lembrar de algo que aconteceu com o próprio Jesus. Sabe, Jesus, ele fez algo curioso. Ele chama Pedro de diabo e ele chama Judas de amigo. Pedro chega para ele e fala: Senhor, você não vai ser traído, não vai ser vendido, a gente jamais vai permitir que isso aconteça. Então Jesus fala: para trás de mim, Satanás.
Agora Judas, quando chega para trair Jesus, dá um beijo na face dele e ele o chama de amigo. Por que esse contraste? É porque na verdade Pedro estava tentando impedir Jesus de cumprir o seu chamado. Judas estava ajudando ele. Sabe quando isso acontece? Ei, preste atenção. Isso só vai acontecer com a gente quando a gente tiver consciência do chamado que tem. Porque quando a gente não tem consciência do chamado que tem, a gente pensaria que Pedro está tendo cuidado com a gente e que Judas estava fazendo algo muito ruim. Jesus, ele sabia aonde ele precisava chegar, e ele sabia quem estava tentando impedi-lo e quem estava ajudando ele. Se eu não tenho consciência do meu chamado, pessoas ao meu redor eu posso achar até que estão me impulsionando, quando na verdade estão me distraindo. Se eu não tenho consciência do meu chamado, amizades que eu tenho, eu posso achar que elas estão me ajudando, quando na verdade elas estão me mantendo dentro de uma zona de conforto. Ei, preste atenção, eu não sei o que você precisa deixar para trás, mas se existe alguma zona de conforto, 2017 é o ano de você romper com isso. Deixa para trás. Quando Pedro se coloca diante do chamado de Jesus, ele só consegue resistir, porque ele sabia para que ele foi gerado. Cara, Deus é maravilhoso. E eu quero compartilhar, eu já estou quase finalizando, algo que me chamou muita atenção. Eu estava lendo um livro do Francis Chan essa semana, e ele falou algo interessante. Ele falou: sabe, muitas pessoas me perguntam sobre o céu, como eu faço para ir para o céu? Se eu me divorciar e casar de novo, eu vou para o céu? Eu preciso ser batizado para ser salvo? Se eu estiver transando no meu namoro e eu morrer, eu vou para o céu? Se eu cometer suicídio, ainda assim eu posso ir para o céu? E sabe o que ele diz no livro? Ele diz: essas perguntas, elas revelam uma tragédia da nossa geração, porque a nossa preocupação é muito maior com a garantia do céu do que com a vontade do Pai. A nossa geração muitas vezes está muito mais preocupada em tipo: bom, eu quero ir até o limite em que eu não perca a salvação, mas que gere prazer para mim. Então, até aqui é pecado, até aqui é legal. E ele diz o seguinte: ao invés de você perguntar, bom, quanto tempo eu preciso ler a Bíblia? Quando você é transformado, o teu entendimento é: como eu gostaria de ter todo o tempo do mundo para ler a palavra. Quando a gente está só com algumas características transformadas, a nossa mente pensa: bom, quanto eu preciso dar de dízimo? Quando a gente está transformado, a gente pensa: bom, até onde eu posso ir para ofertar mediante a tudo que Ele já me deu? Sabe qual a diferença? De um lado tem alguém que quer fazer aquilo que é necessário fazer, do outro lado é alguém que quer fazer tudo o que ele pode fazer. 2017 é ano de você se entregar completamente. Ei, uma vida medíocre convida a gente a fazer o suficiente para que a gente seja aprovado. É como aquele cara que ele estuda só para passar na prova. Só que tem muito mais de Deus para a gente viver do que apenas chegar no céu e descobrir que a gente foi aceito. Existe um propósito de Deus para você estar aqui, e você vai viver ele plenamente esse ano, amém? Eu estou quase finalizando, eu quero compartilhar com vocês algo que eu li e que eu achei maravilhoso. O texto diz: será que o reino que ele proclamou, a galera do louvor já pode vindo, acompanhe comigo. Será que o reino que ele proclamou há de ser nada mais que uma comunidade de homens e mulheres que vão à igreja aos domingos, que fazem o retiro espiritual anual, leem a Bíblia de vez em quando, opõem-se vigorosamente ao aborto, não assistem a filmes pornográficos, jamais fazem uso de linguagem chula, sorriem bastante, mantêm portas abertas para as pessoas, torcem para o seu time favorito e se dão bem com todos? Será que é só a respeito disso que diz a morte de Jesus na cruz? E ele diz: foi por isso que Jesus atravessou o horror desolador e sangrento do Calvário, foi por isso que ele ressurgiu em glória perturbadora do túmulo, foi por isso que ele derramou o seu espírito sobre toda a carne, para tornar homens e mulheres mais agradáveis e com moral melhor? Não, Jesus não morreu para nos tornar crentes, Jesus morreu para nos tornar filhos. Jesus invadiu o inferno, cara, não para que você se sinta confortável dentro de uma religião. Jesus, ele invadiu o inferno não para que você se sinta bem quando você cumprir tudo isso que eu te falei. Jesus, ele invadiu o inferno para que dentro de você nada te sacie mais do que fazer a vontade do Pai. Sabe, o diabo não foi qualquer um, o próprio diabo, ele se apresenta para Jesus e começa a tentá-lo. E depois que ele oferece tudo, ele fala assim:
Nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Sabe o que me alimenta? Jesus está declarando: o que me alimenta é fazer a vontade do Pai. Jesus não morreu, cara, para que a gente se torne melhor. Jesus morreu para que a gente se torne assim como Ele é. Sabe o que uma igreja lotada de pessoas melhores vai fazer? Nada demais. Agora, sabe o que uma igreja lotada de filhos de Deus é capaz de fazer? O mundo não conheceu ainda o poder disso. Quando a igreja de Cristo começou, assim que Ele volta para o Pai, não diz respeito a pessoas que estavam confortáveis, porque eles nem sabiam ainda o que era ser igreja, eles nem tinham sido afetados ainda pela religiosidade, nem existia ainda a religião. Só para você ter ideia, quando a igreja de Atos começa, quando a igreja primitiva começa, eles não tinham nem o livro de Atos para saber o que fazer e como fazer, eles simplesmente foram e fizeram. Agora, a boa notícia é que Atos não terminou de ser escrito, continua sendo escrita por nós. E o que eu quero te convidar é você se levantar e você continuar escrevendo essa história. Ei, sai daqui, meu irmão, com um sentimento de descontentamento. Você não vai ser mais um crente ocupando um banco de uma cadeira. Sabe por quê? Porque isso durante um tempo até te sacia, mas vai chegar um momento na tua caminhada que isso não vai fazer sentido e você vai largar. Cara, durante um tempo isso é até legal, isso te anima, tem a galera que você encontra, tem aquele movimento social no final do culto, mas depois de um tempo, algumas pessoas mudam, alguns amigos mudam, você começa a olhar para o lado e você fala: cara, quer saber, não tem sentido, porque a igreja não tem sentido pelo aspecto social dela. A igreja não tem sentido por quão divertida ela é, a igreja não tem sentido por quão criativa ela é, a igreja não tem sentido por quão inovadora ela é. A igreja de Cristo tem sentido quando Ele é o centro, quando Ele é a verdade, quando Ele é o propósito, quando Ele é. Quantos aqui querem ser uma igreja como Ele é? Quantos aqui querem se levantar dentro da sua casa assim como Ele é? Quantos aqui querem invadir essas ruas e revelar o amor de Deus assim como Ele é? Cara, esse é o projeto de Deus para 2017. Eu há muito tempo atrás desisti de ser crente, porque me apresentaram algo melhor. A palavra de Deus me disse que em Cristo eu posso ser filho. E é tão melhor ser filho, porque quando eu sou crente, a religião me diz o que eu não posso fazer. O Evangelho diz o que Ele já fez por mim. Quando eu sou crente, a religião me diz como eu devo me vestir. O Evangelho diz: filho, vem do jeito que está, porque eu troco as suas vestes. Sabe, a religião coloca homens no centro das coisas. A religião coloca liderança acima de todas as coisas. Uma igreja genuína, e eu creio que a gente faz parte dessa igreja, é uma igreja que busca Jesus como centro de toda a verdade, Jesus como centro de toda a história. A minha história só foi transformada quando Jesus se tornou o centro dela. E eu quero finalizar. Eu quero saber se eu tenho mais 2 minutos, amém? João 4,16 diz que Deus é amor. Quantos creem nisso? Digam glória a Deus. Olha que maravilhoso. Deus é amor. Em nós, amor é uma qualidade. Em Deus, amor é a sua própria identidade. Você está aqui, cara, e eu não tenho a menor ideia de qual é a tua relação com Deus. Eu vim dizer que Deus não tem amor para te dar. Deus, Ele é o próprio amor. Ele é a essência do amor. Ele é o início do amor. Ele é a plenitude do amor. André, você está falando isso, mas você não tem a menor ideia, cara, do que eu já passei. Eu não tenho a menor ideia, mas eu sei o que você pode viver em Deus. Deus é amor e Ele quer te envolver com esse amor. Sabe, aconteceu algo interessante essa semana e eu vou finalizar compartilhando isso. Eu fui lá para Cabo Frio semana passada, a gente começou um GC lá. E preste atenção, por favor, eu sei que isso vai falar com você de alguma forma, porque isso mudou toda a minha semana. A gente começou um GC lá e eu cheguei em casa com Kezinho e Ceci. Minha mãe estava lá, muito feliz de receber a gente. Eu falei: mãe, cadê papai? Ele está no escritório, filho, já está vindo. Eu falei: beleza, eu vou lá no quarto então descansar. E aí eu deitei, estava com muita dor de cabeça. E daqui a pouco eu começo a ouvir a voz do meu pai.
Deixa esse amor envolver o teu coração, cara. Deixa ele se revelar como um bom pai que ele é. Deixa a bondade de Deus envolver cada palavra que está saindo da minha boca. Aceita esse amor, se envolve por esse amor. Olha só que coisa incrível. Eu ouço a voz do meu pai, eu me levanto. Aí quando eu abro a porta, está ele lá. E ele falou: e aí, pastorzão? Aí eu falei: pai, não me chama de pastorzão não. Não, pô, você é meu pastorzão. E aí, pastorzão? Aí eu fui para o banho, me arrumar para o GC, e aquilo me incomodou tanto. Sabe, aquilo não me trouxe alegria, aquilo não me trouxe honra, aquilo não me trouxe... Aquilo me incomodou. E eu tomando banho, eu falando com Deus: Deus, por que eu estou tão incomodado do meu pai me chamar de pastorzão? E eu entendi. Quando eu tomei banho, eu saí, eu falei: pai, não me chama mais de pastorzão. Ele falou: por quê, filho? Eu falei: porque qualquer um pode me chamar de pastorzão. Na minha igreja todo mundo brinca e me chama assim. Entre os jovens todo mundo chama assim. Qualquer pessoa que não tenha a menor intimidade comigo pode me chamar assim. Mas não tira de mim aquilo que só você pode me dar. Só você pode me chamar de filho. Só você pode me chamar de filho. Sabe qual é a minha alegria em estar em casa? É quando ele me abraça e fala: e aí, filhão? E aí, filhão, como é que você está? Como é que está a igreja? Como é que está a Kezinha e Cecília? E aí, filhão, está tudo bem aí em Niterói? Filhão, estou com saudade de você. Filhão, papai te ama tanto. Ei, não tem nada que meu pai possa me chamar que me dê mais alegria do que me chamar de filho. Não tem nada que ele possa fazer que me dê mais alegria do que me sentir como um filho. E é isso que eu quero ministrar sobre a tua vida nessa noite, sabe? 2017 está começando. Deus tem projetos grandes para você. Deus tem algo sobrenatural para a tua família. Deus, ele vai transformar a tua história. Mas tudo isso começa na simples revelação de que Ele é um bom pai e Ele te ama como um pai ama um filho. Se você crê nisso, eu quero te convidar a ficar de pé. Eu quero orar com você. Eu quero orar com você. Eu quero te convidar a fechar os seus olhos em nome de Jesus e deixar esse amor furioso invadir o teu coração. Sabe, não importa como o mundo te vê, não importa nem como a tua família te vê, não importa os títulos que você tem, não importa se você não tem título nenhum, se você é rejeitado, se você tem status, se você é grande diante dos homens, se você tem sido rejeitado pelos homens. A despeito de todas essas coisas, eu vim nessa noite declarar que existe um Deus que é Pai e Ele te chama de filho. A minha pergunta é: aonde estão os filhos de Deus nessa noite? Aonde estão os filhos de Deus nessa noite? Eu quero falar sobre um princípio fundamental que eu percebi que ele tem roubado mais pessoas da plenitude de Deus até do que batalhas exteriores ou algumas crises na sua jornada de fé. Existem autossabotagens que param a gente mais até do que algumas tentativas de sabotagem do inferno. É por isso que muitas vezes o inferno não vai nem tentar parar você, ele só vai tentar confundir você. Porque você, quando está confuso, você mesmo se para. Você, quando está confuso, você mesmo se sabota, você mesmo aborta sonhos de Deus para você. Então eu quero falar sobre um princípio fundamental. Irmão, esse princípio, quando não é honrado, ele inclusive impossibilita Deus de fazer aquilo que Ele gostaria de fazer. Então, um conselho de amigo: ouça, porque isso pode mudar a tua história hoje. Você está comigo? Diga amém. Eu quero pregar hoje sobre honra, o princípio da honra. E eu vou falar sobre algumas esferas em que a gente entender esse princípio pode liberar o sobrenatural, e não entendimento desse princípio pode sabotar o que Deus tem para você e para a tua casa. Alguém quer ouvir? Diga amém. Primeira coisa que eu quero compartilhar, irmão, guarda isso, é que não viver o princípio da honra sabota a plenitude de Deus sobre você. E se você quiser, pode tirar algumas anotações, take notes, pastor. E se Deus falar com você em algum momento, eu queria te convidar, reage a isso. Se você estiver queimando por dentro em algum momento da palavra, fica de pé no teu lugar, libera isso, reage, diga: preach, pastor, come on, so good, Jesus. Amém? Você está comigo? Vamos incendiar esse lugar, irmão. Vamos incendiar esse lugar. Tem alguém frio do teu lado, vai queimar porque vai sentir o fogo que você carrega. Tem uma frase do pastor Drummond Lacerda que eu sou apaixonado. Ele diz o seguinte: a plenitude de Deus está esperando você crescer. A plenitude de Deus está esperando você crescer.
tem recursos que estão disponíveis na plenitude, que não vão ser liberados até que a gente tenha maturidade para acessá-los. E a honra é um desses princípios. O verbo honrar significa distinguir, fazer diferença. Por que é importante honrarmos a Deus? Porque a gente está deixando claro que a gente entende que é diferente Deus de qualquer outra coisa. Quando a gente ama a Deus, irmão, da forma como devemos amar, a gente passa a amar todas as outras coisas proporcionalmente também. A gente vê na história da igreja, muitas vezes, altares sendo levantados em paralelo a Deus, algumas bases de confiança sendo estabelecidas em paralelo a Deus, e o problema disso é que, se a gente ama outras coisas na mesma porção que a gente ama a Deus, é como se a gente não amasse a Ele. Se a gente confia em outras coisas com a mesma proporção que a gente confia em Deus, é como se a gente não confiasse nele. É o que a palavra diz: alguns confiam em carros, outros em cavalos, mas eu confio no Deus da minha salvação. Em outro momento o salmista diz: eu elevo os meus olhos aos montes, de onde vem o meu socorro? Naquele contexto, irmão, existiam várias imagens que representavam outros deuses pagãos. O salmista está dizendo: não é que eu não tenho outras opções de socorro, eu tenho, mas quando eu olho para os montes, de onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Então esse pluralismo que a gente está vendo nos tempos de hoje, irmão, isso vai parar muita gente. Se a igreja se tornar genérica no que diz respeito à questão de gênero, ao que diz respeito à estrutura familiar tradicional, ao que diz respeito a projetos e sonhos de Deus, ao que diz respeito à santidade, perdemos o poder e a autoridade de ministrar em nome de Jesus. Um pouco de graça com um pouco de lei é como graça e lei nenhuma. Um pouco de santidade com um pouco de mundanismo é como santidade nenhuma. Então não dá para a gente diluir, irmão. Você está comigo? Diga amém. Amém. Então o verbo honrar significa distinguir, fazer diferença. Deus de todas as outras coisas. A honra significa reconhecer que algo é extraordinário, valioso, precioso. Eu estou estabelecendo alguns fundamentos sobre o significado de honra e depois eu quero trazer uma aplicação prática para a tua história, amém? Conselho de amigo: não se distraia. Irmão, se a honra significa reconhecer que é algo extraordinário, o oposto também se aplica. Desonra significa tratar algo como se fosse ordinário, sem nada de especial, sem nada de mais. E é por isso que você vai ver sempre, sempre o teu pastor, o pastor dessa igreja, inquieto quando na comunidade que ele lidera não existe uma posição de honra como deveria, quando a presença de Deus se manifesta. É por isso que em alguns momentos você já me viu subir aqui com uma fúria santa, dizendo: gente, pelo amor de Deus, ou a gente honra a presença de Deus aqui, ou então a gente fecha as portas e vai para casa. Por que isso? Porque eu entendi um princípio. Honrar a presença significa reconhecer que ela é extraordinária, valiosa, preciosa. Você está comigo? Diga amém. Nada mais importa. 1 Samuel 2,30 diz: eu honrarei aqueles que me honram, mas aqueles que me desprezam serão tratados com desprezo. Então vamos lá, vamos começar? Primeiro princípio sobre honra, guarda isso: a honra libera o favor de Deus. Você pode declarar isso comigo? Diga: a honra libera o favor de Deus. Segundo Samuel tem uma história que ela é muito clara a respeito do quanto a gratidão pelo aquilo que Deus fez pode gerar o novo de Deus, e como que a ingratidão por aquilo que Deus fez pode sabotar o novo de Deus. Irmão, o solo mais fértil para você semear novos milagres é no solo da gratidão. A gente reconhecer o que Deus já fez até aqui é uma garantia de que o nosso coração está pronto para receber o que Deus vai fazer a partir daqui. Você está comigo? Não, vocês não estão comigo. Tem alguém que está comigo aqui, gente? Pelo amor de Deus. 2 Samuel 6,14 diz assim: Davi, vestindo colete sacerdotal de linho, foi dançando com todas as suas forças perante o Senhor, enquanto ele e todos os israelitas levavam a arca do Senhor ao som de gritos, de alegria e de trombetas. Aconteceu que, entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, observava de uma janela. E ao ver o rei Davi dançando e comemorando perante o Senhor, ela o desprezou em seu coração. De um lado a gente tem um rei feliz porque a presença de Deus está de volta na cidade. A gente tem homens gritando de alegria, a gente tem músicos, a gente tem festa. Do outro lado, a gente tem alguém que observa da janela esse mover e despreza o que viu. Pega essa chave, irmão.
você normalmente vai perceber que pessoas que desprezam o que Deus está fazendo estão distantes demais do mover para entender o que Deus está fazendo. Todo observador tem uma opinião muito boa em relação ao que está acontecendo. Mas por que todo observador tem uma opinião? Porque como ele não está envolvido, ele tem sempre algo para falar sobre quem está se envolvendo. Os críticos falam demais porque fazem de menos. Irmão, guarda isso em nome de Jesus. Tem uma citação, se eu não me engano, do Leonard Ravenhill, porque está do Pleno Avivamento. Ele diz que se a igreja, é dele ou do John Stott, agora eu não lembro. Ele diz que se a igreja tivesse tantos intercessores como tem conselheiros, o Pleno Avivamento já teria acontecido. Tem muita gente que nunca fez, querendo dizer como fazer. Tem muita gente que nunca construiu, querendo dizer como construir. Você está comigo? Então Mical está nessa posição, ela está observando da janela. Davi chegou ao ponto de dizer para Deus: eu não descansarei, nem as minhas pálpebras se fecharão até que a presença volte à cidade. Então esse rei que não economizou em esforços, exércitos, recursos, esse rei que sacrificou animais e fez uma estrada marcada por sangue até a arca chegar na cidade, esse rei que está celebrando o que Deus está fazendo, está de um lado festejando, do outro lado tem uma observadora questionando o que está sendo feito. Você está comigo? Agora olha o resultado disso. 2 Samuel 6:23 diz assim: e até o dia da sua morte, Mical, filha de Saul, jamais teve filhos. Guarda isso, irmão. Ingratidão gera esterilidade. Ingratidão gera esterilidade. A filha de Saul não conseguiu entender, discernir e celebrar o que Deus estava fazendo. Qual que é o resultado natural? Ela perde a capacidade de gerar a vida. Pastor, você está dizendo que mulheres estéreis são alguma forma alguma forma de maldição, algo de Deus? Não, pelo amor de Deus, não tem nada a ver com isso. Não pega um fato e torna disso uma doutrina, ok? Mas nesse caso, Deus coloca no mesmo texto para deixar claro que o resultado do posicionamento de desonra dela trouxe esterilidade sobre ela. Então guarda isso, irmão, em nome de Jesus. Ingratidão gera esterilidade. Sabe o que eu acho mais incrível? É que quando Jesus estabelece a ceia, a igreja acabou transformando isso por um período num ato religioso. A gente faz para a gente não sei lá, talvez não pecar ou não se sentir sujo, quando na verdade a ceia não é um dispositivo religioso. A ceia foi estabelecida por Jesus como um memorial de gratidão. A ceia é um dispositivo que Deus estabeleceu para que todas as vezes que a gente fizer isso, a gente lembre do que Ele já fez por nós. 1 Coríntios 11:23, lê, me ajuda, coloca alguns incendiários aqui na frente, irmão. Todo mundo no celular aqui, me ajuda aí. Eu sei que vocês estão tirando nota, mas me ajuda aqui, eu preciso de alguém queimando aqui. Tem alguém que está queimando aqui? 1 Coríntios 11:23 diz: pois eu recebi do Senhor aquilo que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: esse é o meu corpo, que é dado por vós. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que beberem em memória de mim. Pois sempre que comerem desse pão ou beberem desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Irmão, quando a gente celebra o que Jesus já fez, a gente abre espaço para aquilo que Jesus ainda vai fazer. Você está comigo? Diga amém. Segunda chave que eu quero liberar sobre honra é que a unção que você honra, você usufrui. Fala isso comigo, fala com autoridade. A unção que você honra, você usufrui. Você vai perceber que muitas pessoas que são críticas demais em relação ao que o outro carrega, não carregam nada dentro de si. Tem gente que reclama: eu não gosto da pregação dele, eu não gosto da música dele, eu não gosto da palavra dele, eu não gosto do GC dele, eu não gosto da... Irmão, isso nada mais é do que uma expressão de um descontamento consigo mesmo. Porque quando eu não honro o que o outro carrega, eu não vivo a porção que está disponível para o outro dispensar sobre mim. Guarda isso, irmão. A multiforme graça de Deus se estabelece através de uma edificação mútua.
Então tem uma parte da graça evangelística que eu tenho hoje, porque o meu pastor, quando eu via o pastor Felipe lá no Rio fazendo apelos, eu olhava e falava, uau, Deus, que graça evangelística. Ele fala de Jesus e parece doce no ouvido de quem ouve. E o fato de celebrar genuinamente aquilo, derramou sobre mim uma porção dessa graça também. Aí você vê o pastor Márcio, alguém que tem um caráter que é inquestionável, décadas de ministério, não tem nada que desabone a conduta, alguém que tem uma visão extraordinária, a gente honra disso e começa a usufruir disso também. Eu vim para a América e Deus me conectou com alguém que, cara, se porta como um príncipe, alguém que tem graça e tem alcance sobre nações. 3 meses caminhando com o pastor André Valadão, eu comecei a celebrar tudo aquilo que eu vivi, experimentei. E aí Deus começa a aumentar o meu alcance, Deus começa a levar minha voz a lugares que eu nunca imaginei, Deus começa a me conectar com príncipes da minha geração. Irmão, a unção que você honra, você usufrui. Você usufrui. Você reconhece, você honra, você usufrui, está disponível. A gente vê isso entre Elias e Eliseu, a gente vê isso entre Timóteo e Paulo, a gente vê isso até entre Davi e Saul. A maior guerra de Davi, irmão, não foi enfrentar o gigante, foi não matar Saul quando poderia ter feito. Ele olha e fala, eu não posso desonrar quem Deus em algum momento honrou. Eu não posso tocar em alguém que Deus em algum momento ungiu. Então guarda isso em nome de Jesus, isso é uma chave tão poderosa, isso pode ativar e acelerar o teu chamado, o teu processo, a tua jornada. A unção que você honra, você usufrui. A unção que você honra, você usufrui. Você está comigo? Diga amém. Celebrar o que o outro carrega, irmão, ativa o que você carrega. Às vezes está adormecido, você nem sabe que carrega. Mas quando você começa a celebrar, honrar, aquilo começa a tomar vida dentro de você. Terceiro princípio sobre honra que eu quero compartilhar, e esse é um princípio imperativo, não é um convite. Terceiro princípio é honra a tua casa. Honra a tua casa. 1 Timóteo 5,8 diz: se alguém não cuida dos seus, e especialmente da sua própria família, negou a fé e é pior que um descrente. Negou a fé e é pior do que um descrente. Você que é casado, olha para mim, sua esposa pode não fazer tudo o que você esperava ou gostaria que ela fizesse, mas isso não muda o fato de você ter uma obrigação perante Deus de honrar a tua casa. O teu marido pode ainda não ser como você gostaria que fosse, embora grande parte daquilo que a gente reclama do outro, a gente não foi enganado, a gente sabia, mas acreditou que mudaria depois de casar. Não muda, às vezes só potencializa, ok? A escolha foi sua, então não reclama com Deus, com algo que foi você que escolheu, ok? Agora segura essa bomba aí, filho, e vai desarmando aos poucos. Amém? A igreja está começando a aprender o princípio. Antigamente a gente queria casar rápido. Não, preciso casar logo para me manter santo. Não, guarda isso, irmão. Estar encalhado não é ficar muito tempo solteiro. Estar encalhado é casar com a pessoa errada. Isso é estar encalhado. Alguém está comigo aqui? Diga amém. Tem uma galera que não quer celebrar pro esposo ou a esposa não achar que é indireta. Fica tranquilo. Honra a tua casa. Honra a tua esposa. Honra os teus filhos. Trabalha mais se for necessário, mas não deixa nada faltar. Esteja presente, mesmo que você esteja cansado. Faça o teu melhor, dê o teu melhor. Faça tudo o que você pode enquanto você pode. A vida passa rápido demais, irmão. A vida passa rápido demais. Honra o teu pai e a tua mãe. E eu quero compartilhar isso porque talvez no nosso meio tenha alguém que tenha alguma situação mal resolvida com o seu pai ou com a sua mãe. Alguém que está aqui ou alguém que está online. Deixa eu te dar um conselho de amigo. É melhor honrar o que Deus pede do que viver defendendo aquilo que para mim faz sentido. Pastor, você não sabe o que ele me fez. Guarda isso, irmão, em nome de Jesus. A honra é um princípio que não depende de reciprocidade. Alguns anos atrás eu passei por um período de maior desonra ministerial e eu decidi honrar, independente do que estava sendo feito ou falado. E eu lembro que em algum momento a Kezinha falou: amor, já tá bom. Eu falei: não, amor, a honra é um princípio que não depende de reciprocidade. Se você semeia a honra, você colhe os frutos dela, independente de se o outro faz ou não. Então guarda isso.
Pastor, mas eu sofri algumas coisas, mas ele ainda é o teu pai. Se não fosse a genética dele, você não teria nascido. Se não fosse a tua mãe, você não teria nascido. Ah, mas ela não cuidou de mim, mas ela não abortou você, você está de pé. Você foi gerado, em algum momento, foi ela quem nutriu você, queira você ou não. Honra o teu pai e a tua mãe. Irmão, guarda isso em nome de Jesus. Não é um pedido de Deus. Isso é muito forte. Não é um conselho de Deus. Não é uma sugestão de Deus. É uma ordem. Olha para mim. Por favor, não se distrai. Não são 10 sugestões de Deus. Não são 10 conselhos de Deus. Não são 10 ideias de Deus. São 10 mandamentos de Deus. E a gente já aprendeu. Às vezes a gente aprende isso no nosso trabalho, mas não entende isso na nossa jornada. No trabalho, quando o patrão manda, quem não quer perder o emprego faz. E a gente tem um ditado no Brasil: manda quem pode, obedece quem tem juízo. Qual é o sentido, irmão, de a gente obedecer uma ordem de um homem, mas negligenciar uma ordem de Deus? Não são conselhos, nem sugestões, nem pedidos. Deus está deixando bem claro uma ordem. André, o que implica o não cumprimento dessa ordem? É simples. Sua vida é encurtada, simples assim. E o cumprimento dessa ordem, ela é prolongada. Olha o que diz a palavra, Êxodo 20:12. Honra o teu pai e a tua mãe, a fim de que tenha vida longa na terra que o Senhor te deu. Alguém pode celebrar isso? Honra o teu pai e a tua mãe, irmão. Se não fosse eles, a gente não estava de pé. Quarto princípio que eu quero compartilhar sobre honra. Declara comigo: não existe honra parcial. Não, fala com autoridade, diga: não existe honra parcial. Irmão, honra é como gestação. Não existe uma mulher meio grávida. Você nunca vai, e aí, como é que você está? Ah, eu estou meio grávida. Não tem como, ou você está gerando ou você não está. Faz sentido? Assim como não existe alguém meio crente. Não, eu sou evangélico não praticante. Não, você não é crente, simples assim. Ah, eu sou católico não praticante. Como que alguém pode professar uma fé que não pratica? Não faz sentido. O IBGE estabeleceu isso só para poder de alguma forma criar um censo para categorizar religiões, mas isso não é algo que debaixo dos céus faça sentido. No último censo, o IBGE agora acrescentou uma nova categoria. Isso é motivo de vergonha para a igreja. Agora também existe a categoria evangélicos não praticantes. Evangélicos que não praticam o evangelho não são evangélicos. Simples assim, você está comigo? Então não existe também honra parcial. Declara comigo isso, diga: não existe honra parcial. Aquele episódio da mulher que quebra o vaso, ela tem um óleo precioso, valia 1 ano de trabalho, o valor daquele óleo. Por que ela não derrama? Pega isso, irmão. Por que ela não derrama? Ela quebra. É para não dar chance de voltar atrás no meio da entrega. Peraí, já foi demais. Já 6 meses de oferta, eu acho que tá bom. Ela quebra para que ela não confie no seu próprio coração. Coração enganoso. Então, para que não haja chance de voltar atrás, eu estou quebrando o meu vaso. Eu quebro, eu entrego. É tudo teu. É tudo teu. É como queimar pontes com o passado, irmão. É como abrir mão de backups do passado. É tudo teu. Eu já falei sobre isso há 1 ano e meio atrás. Eu falei, gente, é uma loucura. Quando a primeira crise acontece, a gente começa a pensar e cogitar a possibilidade de voltar aonde a gente estava. Eu vou voltar, sei lá, vou dar um exemplo, tá? Só um exemplo. Se Deus disse que te traria para o Brasil, só Deus pode te falar para voltar para o Brasil. Porque se Deus não mudou de ideia, não usa de uma crise como artifício para abrir mão de um processo. Deus disse que faria algo na América, ainda não aconteceu, então permanece. Agora, se o Deus que te enviou te chamar de volta, aí você vai. Agora, conselho também, irmão, se o Deus que te enviou te chamar de volta, não fica. O lugar mais seguro que você pode ficar é correndo riscos com Deus. Amém? Então guarda isso, irmão. A loucura é que na primeira crise a gente cogita voltar para um lugar que a gente um dia já esteve e não queria mais estar. É como o cara que na primeira crise do casamento começa a lembrar da ex-namorada. Peraí, você sabe por que ela é ex-namorada e não é sua atual mulher? Porque em algum momento, quando ela era a sua mulher, você não desejou mais estar com ela.
Só que a memória é seletiva, a gente vai esquecendo de momentos ruins e crises e problemas e vai lembrando de forma nostálgica daquilo que é bom. Então por isso que em alguns momentos o passado sabota a gente, vendendo uma ideia de que era melhor lá atrás. Não, aquele tempo que era bom, não, aquela época que era boa, não, na minha época não, irmão. Esquece isso. O bom é o hoje, é o presente que Deus deu pra gente. O passado não existe mais, o futuro não existe ainda. Então tudo que a gente tem é o hoje, é o maravilhoso agora. É o almoço de hoje, é o culto de hoje, é o louvor de hoje, é a palavra de hoje, é a unção de hoje, é o milagre de hoje. Você está comigo? Então faça hoje o que você pode, quanto você pode. Deus só te deu hoje. A Bíblia diz, não diga homem algum, amanhã faremos, amanhã iremos, amanhã compraremos, porque o amanhã a Deus pertence. Oferta da viúva, irmão. Marcos 12:41 diz, e sentando-se Jesus diante do cofre das ofertas, eu já estou terminando, eu só preciso de mais 7 minutos, a gente finaliza essa palavra, guarda isso. Sentando-se Jesus diante do cofre das ofertas, observava como a multidão lançava o dinheiro. Irmão, olha para mim. Eu vou tocar em um dos pontos mais sensíveis agora da nossa relação com fé e Deus. É quando entra na nossa parte financeira. E se você quer romper, eu não vou falar o que eu acho, eu vou falar o que a palavra diz. Amém? Pastor, eu tenho um bloqueio. Então, por favor, ouça. Porque você nunca vai ser desbloqueado se você não deixar a verdade que libertar você. Pastor, eu sou ferido com a igreja nessa questão de dinheiro. Então ouve o que a palavra diz, porque talvez você ouviu o que um homem disse e aquilo te feriu. Deixa o que Deus está dizendo, porque isso pode te abençoar, te libertar. Amém? Então a Bíblia está dizendo o seguinte: Jesus sentou e ele observava como a multidão lançava o dinheiro no cofre. Declara comigo, diga: Jesus observava como a multidão lançava o dinheiro no cofre. Jesus não estava observando o valor, mas como era entregue. O princípio mais forte que envolve toda a entrega não é o que você entrega, mas é como você entrega. Então você pode pegar $20, apresentar a Deus, falar: Senhor, está aqui o meu melhor, eu trabalhei essa semana inteira, eu separei a minha melhor parte, recebe a minha oferta. Ou você pode pegar $10 mil e falar: aí, não é o valor, é como. Porque o como envolve temor, o como envolve zelo, o como envolve entendimento, consciência, o como envolve honra. Reconhecer que é algo extraordinário, poder dar alguma coisa para cooperar com o que Deus está fazendo, isso é algo extraordinário. Eu não podia antes, agora eu posso. Isso é extraordinário, é uma honra para minha casa. Davi, em algum momento, ele reúne o povo, ele fala: olha, vamos reunir tudo que a gente pode, de ouro, tesouro, pedras preciosas, para construir uma casa para o Senhor. E aí quando tudo aquilo é organizado, é ajuntado, ele olha para aquilo, irmão, e ele tem temor. Ele fala: Senhor, quem sou eu? Pega isso. Ou quem é o meu povo, para que possa oferecer para o Senhor algo de valor? Tudo é teu. Davi olha para tudo aquilo e fala: Senhor, quem sou eu para te oferecer algo que já é seu? Tudo é teu. A gente só está devolvendo algo que o Senhor deu para a gente. Então a Bíblia diz: e ele observava, e muitos ricos deitavam muito dinheiro. Vindo, porém, uma pobre viúva, lançou 2 leptos que valiam 1 quadrante. E chamando os seus discípulos, Jesus então disse para eles: em verdade eu vos digo, que essa pobre viúva deu mais do que todos que estavam deitando ofertas nos cofres, porque todos deram daquilo que lhes sobrava. Irmão, pega isso em nome de Jesus. Mas essa da sua pobreza deu tudo aquilo que tinha do seu sustento. O que Jesus está declarando é o seguinte: o poder da oferta não está na quantidade, porque tem gente que dá muito, mas está dando porque sobrou muito. O princípio da oferta não está na sobra, está em você entregar algo que tem valor para você. Você está comigo? Eu sei que é difícil celebrar essa parte, é uma das partes que é mais difícil da gente se converter. Há quem diga que o bolso é a última parte que se converte. Eu posso dizer que infelizmente para muitos o bolso é uma parte que não se converteu. Mas não é essa a realidade sobre a nossa igreja. Você está comigo? Diga amém. Você pode levantar suas mãos, vamos fazer um ato profético aqui. Levanta suas mãos, declara com autoridade, diga: eu sou livre em todas as áreas da minha vida. Diga: plenamente livre, completamente livre. Diga: minha mente, os meus sentimentos, o meu coração. Diga: tudo que eu tenho pertence ao Senhor.
Fala com autoridade, diga: Pai, você me deu tudo e eu te dou a minha vida por completo. A minha vida é sua, Pai. A minha vida é sua. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Você pode aplaudir Jesus no seu lugar? 2 Coríntios 9:7. Faça cada um conforme resolveu no seu coração, não com tristeza, nem por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Qual que é o fundamento? O princípio da oferta está na honra com que a gente celebra ela. Deus, eu estou dando com alegria. Quem sou eu para poder te dar alguma coisa? Está aqui o meu melhor, eu estou te entregando com alegria. Mateus 6:21 diz: pois onde estiver o teu tesouro, ali também estará o teu coração. Por que muita gente se incomoda a ouvir sobre isso? Só se incomoda em ouvir sobre esse princípio quem é escravo dele. Quem é escravo da liberalidade não consegue dar, não consegue celebrar, não consegue compartilhar, se incomoda. Aí já está falando demais, e já está, irmão, guarda isso. Quem é livre não se incomoda com a luz. A luz dissipa as trevas, a luz dissipa as trevas. Então a gente celebra quando Deus fala. Honrar o Senhor com primícias faz parte de um princípio de honra. Provérbios 3:9 diz: honra ao Senhor com os teus bens e com a primeira parte de todos os teus ganhos, e se encherão os seus celeiros e transbordarão de vinho os seus lagares. O princípio da primícia, ele funciona exatamente assim: quando eu honro a primeira parte, Deus abençoa todo o restante. Então eu não estou dizendo: Deus, olha, eu paguei tudo, fiz tudo, passei, gastei, fiz, aconteci, sobrou isso aqui, ó. Não é sobra. Deus, isso aqui está tudo que eu conquistei, eu estou investindo no teu reino primeiro, e do que sobrar, certamente eu vou viver bem, nada vai me faltar. Você está comigo? Recebe isso, se você quiser, recebe isso, isso é vida para você, amém? Mas eu não posso falar de honra sem falar desse princípio. O dízimo, irmão, guarda isso. Eu vou finalizar aqui e vou entrar no último tópico. Olha para mim, o dízimo é uma celebração à redenção. Olha para mim, o dízimo é uma celebração à redenção. Eu não entendi, pastor, eu vou te explicar. Antes da gente ser liberto, a gente era escravo. E fundamentalmente, um escravo não tem nada que ele possua. A terra não é dele, o recurso não é dele, a liberdade não foi dada a ele, a escolha não foi dada a ele. Ele não escolhe para onde vai, o que faz, o que come, que horas dorme, que horas levanta. Ele não tem escolha, nem liberdade, nem recursos. Então quando o povo foi feito livre, a forma dele celebrar a redenção é: Deus, eu só posso dar porque o Senhor me deu primeiro. Eu posso escolher dar muito ou pouco, não dar nada, porque eu sou livre para fazer as minhas escolhas. Então o dízimo fundamentalmente é uma celebração da redenção. Eu sou livre e eu posso colocar aquilo que Deus colocou no meu coração. André, você está falando de recursos? Não, eu estou falando de tudo que Deus te deu. O teu fôlego, o fôlego que você respira, Deus te deu. Você escolhe semear uma parte do teu dia para Ele ou não. Você escolhe tirar meia hora para orar por alguém ou não. Você escolhe servir um dia na semana na igreja ou não. Você escolhe manter um órfão na África, adotar uma criança em algum lugar pobre do mundo ou não. Você escolhe pegar o teu dinheiro e investir em algo que vai além de você ou não. A escolha é sua. Você é livre, você é livre. Você é livre. A lei da semeadura é tão poderosa, irmão, que a graça redimiu o homem do pecado, mas não anulou a lei da semeadura. A lei da semeadura continua sendo uma verdade independente da graça. Aquilo que o homem semear, certamente colherá. Provérbios 14:31. Aquele que oprime o pobre, com isso despreza o seu Criador. Mas aquele que dá ao necessitado com bondade, esse honra a Deus. Sabe qual que é um dos projetos que a gente está começando agora no WeCare? O WeCare já começou a limpar as ruas aqui da comunidade. A gente já está fazendo algumas reuniões com o Little Haiti, para a gente poder gerar algo de valor para a comunidade. A gente está conversando com alguns presídios. Eu quero pregar até o final desse ano, se Deus permitir, em um presídio nesse lugar. A gente vai declarar liberdade aos cativos e vai ter, irmão, corações sendo completamente rendidos ao Senhor. Não depende da língua natal, não tem a ver com a língua de um povo, tem a ver com a linguagem de Deus. A gente vai tocar orfanatos, a gente vai tocar hospitais. Você e a sua casa fazem parte disso.
Você crê nisso? Diga amém. Provérbios 19:17 diz: ao Senhor, cara, isso é muito forte, olha o que a palavra está dizendo. Ao Senhor empresta aquele que se compadece do pobre, e Ele pagará o seu benefício. Deus está dizendo, aquele que se compadece do pobre é como alguém que empresta algo para o Senhor. Você não entendeu? Olha para mim. Deus está dizendo, quando você faz algo por um pobre, por alguém que não pode, por alguém que necessita de um socorro, você está emprestando dinheiro para mim. Fique em paz, eu pago bem aqueles que semeiam. Deus está dizendo isso, não é o que eu acho, é o que a palavra diz. Aquele que semeia na vida de alguém que é pobre é como quem empresta ao Senhor. E eu quero finalizar, você está comigo? Diga amém. Irmão, guarda isso. Hebreus 11, a galeria dos heróis da fé, podia também ser facilmente chamada da galeria dos homens de honra. Baixinho, por favor, gente. Davi honrou a presença. José honrou os sonhos que carregava. Daniel honrou a aliança. Jesus honrou o Pai. Irmão, você só está de pé porque Jesus escolheu obedecer. É simples assim. Guarda isso em nome de Jesus. A obediência é um princípio de honra. Deixa eu liberar algo sobre você. Pega isso em nome de Jesus, irmão. Jesus ensina a oração do Pai Nosso. E a oração do Pai Nosso fala basicamente sobre isso. Seja feita a tua vontade, assim na terra como já é feita no céu. Guarda isso. Alguém está recebendo algo de Deus? Guarda isso. Deixa eu liberar algo sobre você. Irmão, a lealdade, ela só existe na discordância. Você que é voluntário, serve aqui nessa casa, você que de alguma forma faz parte disso aqui, você que se entende como ovelha e me reconhece como seu pastor, ouve isso e guarda com carinho. A lealdade só existe na discordância. Porque quando eu concordo com uma direção que é dada, eu não preciso ser leal, eu já concordo, eu também acho que é o melhor a fazer, eu também acho que é para lá que a gente tem que ir, eu também acho que esse é o melhor caminho. Então, concordância não necessariamente depende de lealdade. Agora, quando eu discordo e ainda assim me submeto, eu estou sendo leal. Faz sentido? Eu não faria desse jeito, mas eu reconheço, Deus é contigo, eu estou debaixo dessa missão, eu sou submisso, ou seja, eu estou debaixo da mesma missão, submissão. Eu vou com você. Os discípulos fizeram isso. Quando Lázaro morreu, Jesus volta pelo mesmo caminho que eles quase foram apedrejados na vinda. Os discípulos estão falando, não, Senhor, a gente vai morrer, não é para ir para aí. Ele falou assim, ei, vocês querem vir, eu vou ficar. Quando ele estava pregando no Sermão do Monte, Senhor, o teu discurso é forte demais, não há quem resista. O povo está indo embora, vocês querem ir com eles também? Ou vocês vão ficar? Aí Pedro fala, Senhor, para onde iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna? Para onde eu vou? Eu já vendi os meus barcos, eu abri mão da minha zona de segurança, eu não tenho para onde ir, você é o meu único caminho agora. Então guarda isso, irmão. Jesus, ele espera dos seus discípulos obediência, porque ele é o maior referencial de obediência. Guarda isso, eu finalizo aqui. O louvor pode subir, o vocal pode subir. Jesus. Jesus honrou o Pai até o final. Tem um momento que Jesus está prestes a se entregar na cruz. E o cálice que seria colocado sobre ele carregava toda a condenação de toda a criação. Irmão, Jesus não pediu para que, se fosse possível, Deus tirasse dele o cálice, porque ele não queria sentir dor, porque ele não queria ser crucificado. Jesus não tinha problema com a dor que ele ia sentir. A angústia mortal que Jesus sentia era por conta da separação que ele ia experimentar. Olha para mim. Desde o princípio, Deus, o Filho e o Espírito Santo são um só. No princípio ele era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. E todas as coisas foram feitas por meio dele, sem ele nada do que foi feito se fez. Lá em Gênesis diz que Deus então estabeleceu a luz, ele disse haja luz e houve luz. Só que o sol, a lua e as estrelas, Deus só criou dias depois, se eu não me engano 2 dias depois. A luz que Deus está revelando no primeiro dia da história não é a luz do sol, é Jesus, a luz dos homens.
Ele está dizendo: haja. Ele está dizendo: se manifeste. Filho, brilha a tua luz sobre toda a criação. Haja luz. E é por isso que no sexto dia, quando Ele fez você, Ele não disse: então eu vou fazer. Não. Ele disse: então façamos nós. O homem é a nossa imagem, a nossa semelhança. Você está comigo? Diga amém. Então pega isso, irmão. Uma aula do carisma de graça aqui para você. Jesus está com o Pai no princípio, Jesus está com o Pai no meio, e eu poderia falar por horas aqui sobre isso. A serpente de bronze levantada sobre o deserto, a condenação de Deus sobre o povo, sobre Jesus para redimir o povo, Jesus prefigurado em vários momentos, Jesus oculto na antiga aliança, Jesus revelado na nova, Jesus sendo manifestado pela boca do profeta, dizendo: olha, um menino nos foi dado, um filho nasceu, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. E aí os profetas diziam: ele virá, ele reinará em glória, e ele viverá isso. E eles diziam a respeito do que aconteceria, até que Jesus chega. O verbo se fez carne, habitou no nosso meio, andava no meio do povo. Ele aprendeu a andar, a falar, engatinhar. Ele aprendeu sobre a palavra, ele começou a ensinar a palavra. Foi batizado, recebeu o batismo do Espírito, recebeu a porção de Deus. Mas chega um momento que Deus fala para ele: olha, agora está próximo. Pega isso, irmão. Se isso aqui não tocar você, o Evangelho não vai tocar você. Porque esse momento é a essência do Evangelho. Jesus está perto de se separar pela primeira vez desde a eternidade passada do Pai. O cálice que carregava a condenação ia desconectar ele do Pai. A santidade de Deus não suportava o pecado que viria sobre Jesus. Então o meu pecado e o seu, os meus erros e os seus, o meu jugo e o seu, a minha doença e a sua, a minha enfermidade e a sua, tudo isso estava naquele cálice. Então Jesus, Ele sabe: a hora que eu tomar esse cálice, a condenação vem sobre mim, para que a herança venha sobre você. Então eu vou ser feito maldito, para que vocês sejam feitos benditos. Eu vou ser feito cativo, para que vocês sejam livres. Eu vou ser feito doente, para que vocês sejam sarados. Aquele que não cometeu pecado se fez pecado, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. É esse momento que está. Aí Jesus fala, Mateus 26, 39, Jesus fala, indo um pouco mais adiante. Eu não sei se vocês vão em dia perfeito, mas vamos ministrar ela, por favor, dia perfeito. Mateus 26, 39 diz, indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra, e Jesus orou: meu Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, contudo, não seja feita a minha vontade, mas a sua. Você sabe o que Jesus está falando? Ele está falando: Pai, se você puder, me tira dessa, mas a despeito das minhas vontades, faz a sua. Sabe o que é isso? Isso é honra. Eu não quero me separar de você, mas eu sei, Pai, que você não quer se separar deles. Cara, isso é muito forte. Irmão, Jesus amou a vontade de Deus de tal maneira que ele entendeu que o Pai abriu mão dele por um dia, por 2 dias, por 3 dias, para não ter que abrir mão de você para sempre. Você consegue imaginar isso sendo feito naturalmente? Você consegue imaginar eu chegando para Cecília e falar: Cecília, papai vai abrir mão de você para ficar com Benício e com seus próximos irmãos? Você consegue imaginar isso? É isso que Deus fez. O unigênito de Deus. Irmão, Jesus era o único filho de Deus. Então o unigênito de Deus honrou a vontade do Pai para que enfrentasse o inferno e a morte, ao 3º dia ressuscitasse e se tornasse então o primogênito de muitos irmãos. Você sabe por que você está de pé? Porque Jesus escolheu honrar a vontade do Pai mais do que a vontade dele. Você sabe por que os seus filhos vão viver as promessas que Deus fez para você? Porque eles vão ver os pais deles honrando a vontade de Deus mais do que a sua própria vontade. Você sabe por que você vai prosperar? Porque você vai honrar aquilo que Deus te chamou para construir mais do que aquilo que você deseja construir. Você sabe por que a gente pode crer no amanhã? Porque Ele vive, Ele reina, e a Ele seja dada a honra, a glória, o poder e a majestade para sempre, para sempre, para sempre. Você pode ficar de pé no teu lugar, você pode levantar suas mãos.
E aí, tudo bem? Você acabou agora de assistir um vídeo. Se você ainda não está inscrito, já se inscreve também no nosso canal, ativa esse sininho aqui embaixo de notificação e toda vez que eu fizer uma live ou estiver transmitindo uma mensagem ao vivo, você vai ser um dos primeiros a saber. Mas eu deixei mais 2 indicações aqui que eu espero que façam muito sentido para você. Então já aproveita e clica para assistir a próxima mensagem, beleza? Seja bem-vindo ao time de incendiários e eu espero de verdade que essas mensagens mudem a sua vida como elas têm mudado a minha também. Até a próxima. Valeu! Tudo que foi criado se torna dependente da fonte de vida que o criou. Irmão, pega isso aqui, não se distrai. Quando Deus estabelece todos os seres aquáticos a partir de uma ordem que Ele dá para a água, Ele estabelece um vínculo. Se você tira um peixe do mar, ele morre. Se você tira um peixe da água, ele morre porque ele se tornou dependente da fonte de vida que o criou. A mesma coisa acontece com as árvores. Se você remove ela da terra, por mais que por alguns dias as folhas permaneçam verdes, ela morreu, ela não frutifica mais, acabou. E assim somos nós também, fomos criados em Deus, fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Se não estivermos conectados nele, não há vida fora dele. Tem muita gente funcionando, tem muita gente caminhando, tem muita gente trabalhando, mas não é sobre funcionar, é sobre você estar plantado na videira verdadeira, é sobre você viver a vida do tipo de Deus, é sobre você caminhar com Deus, é sobre você se tornar imagem e semelhança dele. Alguém comigo aqui, diga amém. E é sobre isso que eu quero falar nessa manhã. Alguém com expectativa ainda, diga glória a Deus. Tudo que foi criado se torna dependente do ambiente que o criou. Produção, traz para mim, por favor. Eu queria fazer algo bem ilustrativo para você entender a força que o ambiente tem naquilo que você vai viver a partir de hoje. Primeiro princípio, eu queria que você anotasse isso, que você meditasse nisso essa semana. Primeiro princípio: o lugar onde você está plantado determina a sua estatura. Fala para quem está do seu lado: o lugar em que você está plantado determina a sua estatura. Primeiro princípio, irmão, pega isso aqui: o lugar que você está plantado determina a tua estatura. Quando a gente olha para um bonsai, tem algo interessante nos bonsais. Eles são lindos, eles são decorativos, eles são delicados. Mas se você for pegar a essência da semente que gerou esse bonsai, não era isso que originalmente eles foram gerados para ser. Você tem alguns bonsais que, se fossem árvores plantadas na natureza, teriam mais de 20 metros de estatura. Mas porque foram plantados num ambiente que limita eles se tornam uma árvore anã. O que vai definir o que você vai viver nesse ano não é o poder da semente que Deus te deu, mas é em que lugar você está depositando ela. O que vai determinar o que você vai viver esse ano não é o poder da promessa que você recebeu, mas em que lugar você está depositando elas. Muita gente está reclamando daquilo que carrega, quando na verdade o que você carrega é matéria-prima para aquilo que Deus vai fazer. Deus não precisa de muito para fazer aquilo que Ele faz. No milagre das multiplicações, Ele pegou 5 pães e 2 peixinhos. O primeiro milagre que Jesus fez, Ele pegou uma matéria-prima escassa para uma multidão gigante, mas foi mais do que suficiente. Todo mundo foi alimentado e ainda sobrou para que eles pudessem levar. Irmão, guarda isso aqui. Não é sobre o que você tem, não é sobre o que você carrega, não é sobre o dom que Deus te deu, não é sobre a tua história, não é sobre o teu sobrenome, não é sobre o teu histórico, não é sobre o teu lastro, não é sobre a tua genealogia, geografia, é sobre o que você faz com aquilo que Deus te deu. Não é sobre estar na América, tem muita gente defiando na América, tem muita gente prosperando na África, não é sobre o lugar, não é sobre DH, não é sobre a renda per capita, não é sobre ser um lugar de oportunidade, é sobre caminhar ao lado de um Deus de promessas. Você pode crescer em um lugar escasso, você pode definhar num lugar de prosperidade. Não tem a ver com o lugar, tem a ver com o ambiente que se cria no lugar. Você pode criar um ambiente de gratidão no meio de um quarto de hospital. Você pode criar um ambiente de ingratidão no meio de uma cobertura de um prédio mais caro. Pessoas que não são bem resolvidas sempre tentam achar em algo exterior a justificativa para o seu insucesso, infertilidade. Mas pessoas que caminham com Deus não dependem mais do lugar. Por quê? Porque estou plantado em Deus e nos seus atos eu vou florescer. Levante suas mãos, receba esse nome de Jesus. Aqueles que estão plantados na casa de Deus, nos seus atos florescerão. Alguém pode dizer glória a Deus por isso? Segunda chave que eu quero compartilhar, eu quero que você medite nisso, é que o ambiente que você está plantado
ele só tem duas alternativas: ou ele vai te prosperar, ou ele vai te deformar. Por mais que essa árvore seja esteticamente bonita, se a gente for olhar para aquilo que ela nasceu para ser, ela é deformada. Ela teve que se adaptar para caber. Originalmente os seus galhos seriam maiores, os seus frutos seriam maiores, a sua estatura seria maior. Então todas as vezes que você se diminui para caber, você está deformando aquilo que Deus te chamou para se tornar. Quantas vezes a gente está diminuindo para caber num ambiente, a gente está se diminuindo para caber num lugar, a gente está se diminuindo para caber num contexto, a gente está se diminuindo para caber numa cultura. Quantos filhos de brasileiros, quando chegam aqui, se adaptam tão bem com a América que querem se tornar americanos? Ei, você não precisa se diminuir para caber. Existe uma graça entre carregar uma brasa viva e estar numa nação que lidera o planeta. Você está entre dois mundos, você é uma ponte, você não precisa abrir mão das suas características, pelo contrário, existe algo específico que Deus te deu, existem características específicas que Deus te deu, e é a partir delas que você vai prosperar. Porque se Deus quisesse que você fosse diferente do que você é, Ele tinha te feito diferente do que Ele te fez. Alguém comigo? Todas as vezes que a gente não, aleluia, se for para Jesus você pode fazer melhor, aleluia. Todas as vezes que a gente tenta diminuir para caber em um lugar, a gente está abrindo mão daquilo que Deus nos chamou para ser. Você não precisa diminuir para caber, os lugares vão se expandindo a partir do seu tamanho. Você se torna maior, o ambiente ao teu redor vai te abraçando, ele vai se esticando, ele vai se desenvolvendo também. Uma das palavras bíblicas que eu quero que você receba, uma das verdades bíblicas, é que o Senhor, Ele expande as nossas tendas. Quanto maior o seu tamanho, maior vai ser o ambiente que Deus vai gerar no teu entorno. Não vai faltar recurso, não vai faltar unção, não vai faltar apoio, não vai faltar suporte, não vai faltar provisão, não vai faltar alianças, não vão faltar conexões, não vai faltar. Pastor, mas eu estou numa terra estrangeira. É nesse lugar que Deus vai operar milagres, porque é quando você não tem, é quando você não sabe, é quando você não pode. É nesse lugar que o grande eu sou se revela. Você não sabe, mas eu sei. Você não tem, mas eu tenho. Você não pode, mas eu posso. E você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Aleluia, alguém pode dizer glória a Deus por isso? Irmão, não subestime o poder do ambiente. Você quer se tornar cético? Caminhe com pessoas céticas. Você quer perder a alegria em fazer parte de uma igreja? Caminhe com pessoas que têm feridas com a igreja. Você quer parar de fluir na unção? Caminhe com pessoas que desonram quem flui na unção. Você quer parar de prosperar? Caminhe com pessoas que preferem reter semente do que lançá-las. O ambiente que você está plantado determina a estatura que você vai ter. Ou o ambiente te prospera, ou o ambiente te deforma. A Kezinha já sabe quando eu preciso me recolher em Deus, quando eu preciso correr para Deus, quando eu preciso de um tempo com uma mesa profética, quando eu preciso de um tempo com amigos que me esticam. Por quê? Porque quando você vai se afastando de alguns ambientes, é como se aquele perfume ele fosse se diluindo, ele vai se dissolvendo. Se você não voltar para esse lugar para recarregar, esse perfume ele pode se perder. Tem pessoas que quando eu caminho eu saio mais crentes dessa mesa, eu saio mais apaixonado por Jesus, eu saio com mais expectativa daquilo que Deus vai fazer. Mas tem pessoas que se eu ficar um almoço, eu já saio de lá sugado, parece que roubaram a minha alegria, parece que eu estou abatido. Alguém já viveu algo assim? Diga amém. Não subestime o poder do ambiente. Você precisa escolher muito bem onde você está plantado em 2024. Onde você vai semear suas expectativas. Onde você tem colocado a tua expectativa. O salmista diz: eu elevo meus olhos aos montes. De onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Sabe, o salmista ele tem um entendimento que é tão extraordinário, é tão poderoso isso, irmão. O salmista ele entendeu que não depende da geografia que ele está, mas do ambiente em que ele caminha. Ele fala: mesmo que eu ande por um vale de sombras e morte, mal nenhum eu temerei,
porque tu, Senhor, estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Ele entende que não é sobre o vale que eu caminho, mas é sobre o Deus que comigo caminha. Ele entende que não é sobre os deuses que estão disponíveis no alto dos montes, mas é sobre o Deus que fez os céus e a terra. O salmista está dizendo, mesmo que tudo se levante, mesmo que tudo venha contra mim, mesmo que os meus inimigos me sequem, mesmo que eles venham contra mim no dia da minha desgraça, o Senhor me dará livramento, o Senhor me manterá de pé, mesmo que 1000 caiam ao meu lado, 10.000 à minha direita, eu não serei atingido. Por quê? Porque o Senhor vai à frente das minhas batalhas. Eu estou mergulhado nesse ambiente da presença, eu sou blindado por ela, eu sou justificado por Ele, eu sou ungido do alto da cabeça à planta dos pés. Contra mim não há encantamento, palavra maldita alguma prosperará. Por quê? Porque eu estou escondido no Altíssimo, à sombra do Onipotente eu descansarei. O Senhor é o meu refúgio, a minha fortaleza, socorro presente na hora da angústia. Ele é o meu lugar seguro, a minha confiança. Ele é a minha torre forte, Ele não se cansa, Ele não fica exausto. Mesmo que tudo se levante ao meu redor, o lugar em que eu estou é um lugar seguro. Estou guardado em Deus, e para me tocar, terão que tocar no meu Deus primeiro. Para me encontrar, terão que encontrá-lo primeiro. Levante suas mãos, recebe isso em nome de Jesus. Os meus inimigos me procurarão, mas eles não me encontrarão. Correrão atrás de mim, mas não me alcançarão. Porque eu e a minha casa, declare com autoridade, diga, eu e a minha casa pertencemos ao Senhor. Diga, estamos guardados num lugar seguro. E em 2024, nós vamos viver o melhor ano da nossa vida, em nome de Jesus. Se você crê nisso, irmão, dá um brado de liberdade no teu lugar. Vamos, alguém aqui nessa manhã. Aleluia, aleluia. Tudo bom? Você acabou de assistir uma mensagem aqui do nosso canal. Eu tenho certeza que ela te edificou e que ela vai gerar algo novo em você. E a gente separou mais 2 vídeos. Eu quero deixar essas indicações aqui para você continuar queimando com Jesus. E eu quero muito te fazer um pedido também. Se essa mensagem te edificou, comenta aqui embaixo, segue o canal, me ajuda a compartilhar para que mais pessoas sejam tocadas também. Deus te abençoe.